Palmeiras se une ao Flamengo, hein, em relação ao fair play financeiro. E exigências de jogador dificulta o acerto em contratação com o Flamengo. E o Pulgar, hein? Pulgar está lesionado. E também Fabrício Bruno foi convocado por Dorival Júnior para participar das eliminatórias contra o Paraguai na terça-feira. Tudo isso vamos falar rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra. Que bom estar com vocês aqui em mais um vídeo nessa manhã de domingo aí para trazer as notícias atualizadas do nosso Flamengo, já agradecendo a todos vocês o carinho de todo o Brasil e partes do mundo aí que tem ajudado o nosso canal, tem dado a maior força ao nosso canal aí. Muito obrigado. Eu sempre começo o vídeo agradecendo a vocês, que vocês é que fazem o nosso canal na realidade, né? E também já quero pedir o carinho de todos vocês aí, com muito carinho mesmo, você rubro-negra, você rubro-negro aí, que está caindo aqui pela primeira vez no nosso canal. Ajuda o nosso canal aí. Como é que você pode ajudar o nosso canal? Simplesmente se inscrevendo, é de graça. Você não vai pagar nada, meu amigo e minha amiga. É 0800. Então dá essa moral aí, eu te peço com todo carinho, de rubro-negro para rubro-negro. E também, né, não esqueça de dar o like, é importante para o crescimento do trabalho, acionar o sininho para receber notificações e também dê a sua opinião aqui, que a gente quer ler sobre o que você está pensando de tudo que a gente está trazendo de notícia aqui. E na nossa descrição também, se você quer ser membro do nosso canal, é simples, vai lá, aciona lá na descrição, lá, quero ser membro, e veja como você pode ajudar o nosso canal. Vamos ser eternamente gratos. Meus amigos, minhas amigas, a questão é o seguinte, né? Depois da seleção sofrer a baixa com o Pedro, né? Que na realidade, vamos ser sinceros, quem teve a baixa, quem teve o problema, né? E quem está segurando a banana quente é o Flamengo. Porque aí a seleção, tudo bem, perdeu o artilheiro do Brasil, vou dizer até o artilheiro do mundo nessa temporada. O Pedro, com 30 gols nessa temporada, é o artilheiro do mundo, né, nesse ano. E o que acontece? Pô, quem sofreu mais, quem está segurando a banana agora com esses problemas, e fora os problemas que o Flamengo já tem de contusão, é o Mengão. Então, com a baixa do Pedro, né, a seleção brasileira teve mais uma baixa. E foi de quem? Do zagueiro Militão. Teve outro problema de muscular e aí foi cortado da seleção. Com isso, o Dorival Júnior, né, a segunda partida ali, que vai ser feita agora terça-feira, depois de amanhã, né, contra o Paraguai, no Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Dorival Júnior convocou Fabrício Bruno para substituir o Militão. É bom para o jogador é ótimo. Agora fica aquela preocupação, né, meus amigos, de não ser lesionado, de não sofrer uma pancada, de não ter uma lesão, né? Pode ser de médio, pequeno, grande nível, mas porra, todo o cuidado é pouco. A minha preocupação hoje é, como eu falei para vocês e tenho falado nos nossos vídeos, a gente começa a pisar em ovos, porque agora, querendo ou não, parece que o Flamengo virou cristal, ou seja, cuidado, porque qualquer coisa hoje está se quebrando, está se partindo. E aí, quem sofre com tudo isso, né, não são os outros times, não é a seleção brasileira, quem sofre com tudo isso somos nós, que estamos dentro de 3 campeonatos, estamos vivos dentro de campeonatos, apesar de ter ex-jogadores aí, o jogador Miller agora, né, que é comentarista, dizendo que o brasileiro para o Flamengo acabou, apesar do Flamengo ser o melhor time da América do Sul, ele falando, mas o brasileiro para o Flamengo já era e vai ser difícil segurar o Botafogo e o Palmeiras. Cara, tá muito cedo, hein? Faltam aí 14 rodadas. Faltam 14 rodadas, muita coisa pode mudar, E aí ele citou o Botafogo, não esquece ano passado não, hein? O Botafogo vinha disparado, chegou a botar
quase 14, 13 pontos na frente do segundo colocado, e aí foi perdendo as forças e o Palmeiras foi lá e papou o título. E o Palmeiras esse ano também não está com essa corda toda não, né? O campeonato brasileiro está muito disputado esse ano. Tem o Fortaleza que está jogando ali. Então está todo mundo ali no páreo. Até o quarto, quinto colocado está todo mundo no páreo. Pode haver deslize, meus amigos. Então eu não concordo muito com isso, não. Então a maior preocupação minha, né, é na questão do jogador ser lesionado. Porque a gente já não aguenta mais. Tem um time lesionado. Agora estão voltando. Alguns jogadores estão voltando. Outros, 3 jogadores só vão voltar ano que vem. Que é o próprio Pedrão aí, foi uma perda também, como Cebolinha, porra, como Vinha. Então esses 3 só voltam ano que vem, para a temporada do ano que vem. Então você vai querer ter mais um no departamento médico? Porra, eu não quero. Então é muito preocupante. E por falar nisso, que é muito preocupante, né? Presta atenção, gente, o Pulgar está lesionado. O Pulgar está lá servindo a seleção do Chile. Não jogou com a Argentina porque sentiu um edema na coxa, ou seja, ele está com problema muscular. Porém, aí é que vem o problema, pô. Porém, né, ele está treinando ainda. Treinou, voltou a treinar pela seleção do Chile para enfrentar quem? A Bolívia agora também, acho que terça-feira ou segunda-feira, mas acho que é terça-feira ou segunda, não sei. Mas está para enfrentar a Bolívia agora. Agora, me explica uma coisa, cara. Ou a imprudência do Chile, da seleção do Chile, ou o Flamengo dorme muito no ponto, a diretoria dorme muito no ponto, porque é inadmissível certas coisas. O que eu estou falando? Desculpa aqui. O que eu estou falando? Como pode um jogador que está sentindo, né, está com um edema, ou seja, se está com edema, está com algum processo inflamatório na musculatura, e ainda está treinando para tentar enfrentar o Paraguai. Com certeza, se ele não jogar contra o Paraguai agora, quinta-feira, escreve o que eu estou dizendo, ele não vai enfrentar o Bahia no jogo da volta pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Isso é fato, porra. A diretoria do Flamengo já viu que ele sentiu, e a do Paraguai, e a do Chile também, porra. Está sendo irresponsável, porque está sentindo que o jogador teve problema, na mesma hora a diretoria do Flamengo tinha que ir lá e recolher o jogador. A minha opinião é essa, porque vai ser mais um lesionado. Pô. Aí vai ficar quanto? 1, 2, 3, depende do tipo de lesão. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Ou estão fazendo a gente de palhaço, o que está acontecendo? Mas a diretoria do Flamengo já tinha que ter se responsabilizado. Não, está machucado, me dá o jogador, ele não joga. Porra. Porque quem arca com os salários, quem arca com os prejuízos do jogador é o clube, porra. É o clube que paga o salário deles. Não é a seleção. É o clube que paga o salário deles. É o clube depois que fica a ver navios e chupando o dedo, porra. Porque eles aproveitam e depois o jogador vem arrebentado pra gente. Ah, isso é sacanagem. Me desculpa, mas isso é sacanagem. A diretoria do Flamengo devia intervir e trazer o Pulgar e ver logo, porque temos um jogo decisivo na quinta-feira. Não esqueçam disso, pô. Né? Aí treinou, vai ver se vai ser possível, né, o jogador jogar contra o Bolívia. Ah, pelo amor de Deus, cara. É, para mim, irresponsabilidade da seleção do Chile e muito mais do Flamengo, que já devia ter ido lá e recolhido o jogador. É isso que eu penso. Coloca a tua opinião aqui. Essa é a minha opinião. Mas aí, fazer o quê? Meus amigos, minhas amigas, o Flamengo ainda tenta buscar uma solução para um centroavante ali para tentar a questão da substituição do Pedro. A gente sabe que o Flamengo está fazendo as apostas dele, como o Bruno Spindler falou, como o Braz falou, que tem os 3 centroavantes ali, como o Gabigol, como o Carlinhos, como o Bruno Henrique, que podem ser a solução caseira no caso ali da lesão do Pedro. Beleza. Porém, o Marcos Braz disse o seguinte, que apesar dessa solução caseira, o Flamengo ainda fica de olho no mercado. Porém, só tem até terça-feira para resolver a situação. O Marcos Braz mesmo falou isso. Nós temos até terça-feira, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, até terça-feira para a gente solucionar o problema da contratação, se vai ou não contratar. E qual é o problema? O Flamengo estava de olho, né,
no Anthony Martial, que ele é o francês de 28 anos, jogou pelo Manchester United, e a melhor fase dele, que ele arrebentou, foi no Mônaco. Depois ele foi vendido ali pro Red Devils, onde ele ficou 9 temporadas. E aí é que começou a baixa dele. Por quê? Ele tinha problema com o técnico Mourinho. Não tinha, batia, discutia, não concordava com certas atitudes. E com a chegada do Ibrahimovic, aí piorou tudo. Aí piorou porque ele perdeu a titularidade dele. E aí foi caindo. E não só isso. Nas últimas 3 temporadas, tá? O Anthony, ele teve 9 lesões nas últimas 3 temporadas. Então vamos botar assim, nos últimos 3 anos, ele ficou 9 vezes lesionado. 9 vezes. Ou seja, 3 lesões, né, por temporada. Cara, uma das coisas que o Flamengo tem que aprender, que a diretoria do Flamengo tem que aprender, é, antes de contratar um jogador, pegar o histórico dele. Saber o que aconteceu, se teve lesões graves, qual foi o último tipo de lesão, quanto tempo foi esse tipo de lesão. Sabe por quê? Porque acontece que o Flamengo já pegou jogadores assim bichados. Já pegou o Vidal, lembra do Vidal? Também veio bichado, depois teve problema. E agora o caso mais recente, que é o Alan, porra. Quem não tá jogando absolutamente nada. Na época eu falei que ele não deveria ter vindo para o Flamengo, já estava com uma contusão quando estava no Atlético Mineiro, mas veio assim mesmo. E olha só, já teve no Flamengo, já ficou 7, 8 vezes fora de jogos por lesão, e está lesionado. Então o que acontece, cara? O Flamengo tem que ter um histórico do jogador. E aí, não só isso, né, que para mim é muito grave, 9 lesões em 3 temporadas, o jogador está exigindo 2 milhões de salários, juntando luvas e salários e tudo mais. 2 milhões seria o teto que o Flamengo não paga ninguém no Flamengo. 2 milhões seria o teto mais alto do Flamengo, e por 3 anos de contrato. Isso está desanimando o Flamengo. E eu vou ser sincero para vocês, sabe quanto tempo ele está sem jogar? Desde dezembro. Ou seja, além disso, desde dezembro. Ou seja, 9 meses. A gente não sabe como está o físico do jogador. Ele é novo, não me interessa, cara, é novo, mas teve várias lesões e isso pode complicar. Então, isso esfriou um pouco a questão do Flamengo olhar a contratação de Anthony Martial. Agora, se é para contratar jogador só por contratar, porque está fora de clubes, cara, eu sou contra. Me desculpa, com toda a sinceridade, mas eu sou contra. Tem que ver muitas coisas. E o número de coisas que eu falei aqui, que está mostrando no noticiário, já é muito para pensar 1, 2, até 3 vezes antes de fazer mais uma besteira. Meus amigos, a questão continua, né? O Flamengo, né, na questão ali do fair play, agora o Palmeiras se junta ao Flamengo, mas de que a gente está falando? A questão é a seguinte, meus amigos, não tem o fair play financeiro no Brasil, não tem. Tanto é que eu falei no outro vídeo aí, e não é mentira, que o senhor John Testo aí, que fala pra caramba, tá metendo pau no Flamengo aí, dizendo que catucou o Flamengo, dizendo que o Flamengo gasta 245 milhões e o Botafogo só gastou 130, só que o Flamengo comprova isso. O Flamengo tem dinheiro de renda, o Flamengo tem dinheiro de muitos patrocinadores que são dos melhores. O Flamengo demonstra as vendas de jogadores para comprar jogadores. Agora o Botafogo não inclui renda, não tem essa renda toda que justifique essa entrada de dinheiro. Não tem. Pesquisa aí que vocês vão ver, cara. Não tem. Não tem essas vendas de jogadores. Você vê jogadores do Botafogo sendo vendidos à torta e à direita como o Flamengo vende? Não. Então, da onde vem esse dinheiro? O Botafogo gasta muito mais do que recebe. A verdade não é o John Testo tirando do bolso dele. E com isso, agora a Leila Pereira, que eu gosto muito da Leila, cara. Vou ser sincero. É uma baita de uma presidente de clube. Já falei isso aqui, porra. E a gente sabe que quando ela luta pelo clube, ela vai lá e luta mesmo.
Então ela agora se uniu ao Landim e na última segunda-feira passada, dia 2 de setembro, ali no início de setembro, alguns clubes se reuniram para pedir, né, para pedir a lei de fair play no Brasil. E o que é o fair play financeiro? Para quem não sabe ainda, é o conjunto de ética, né, que rege, né, algumas atitudes que o clube tem que ter, como, por exemplo, responsabilidade financeira, não gastar mais do que ganha. E ela mandou uma indireta para o Corinthians. A indireta dela foi para o Corinthians. O Flamengo foi direto com o Botafogo. Agora ela mandou uma indireta com o Corinthians. Como é que pode contratar jogadores milionários com salários milionários se o clube deve a funcionários, deve 3 meses de jogadores? Ela falando. Eu vou ler aqui o que ela falou. Olha aqui, ó. Separei aqui para vocês, ó. Eu não vou fazer loucuras. Eu quero entrar aqui na academia de futebol do Palmeiras de cabeça erguida, sabendo que todos os meus atletas e todos os meus colaboradores recebem em dia o salário e imagem. Como é que eu vou cobrar de um atleta se ele está com 3, 4 meses de salário atrasados? E é verdade, porra. Como é que eu vou contratar jogadores se eu não tenho dinheiro para pagar o salário em dia dos meus jogadores? Eu não vou fazer isso, disse Leila Pereira em entrevista ao jornalista Flávio Prado. Aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade, mas isso tinha que ser obrigatório, porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Eu quero deixar de honrar meus compromissos profissionais enquanto o clube contratam e não sei como. Se não pagar o salário do jogador, como é que está adquirindo novos atletas? Essa conta não fecha. Tanto não fecha que está cheio de clubes aí quebrados. Porque senão é fácil. Eu torro minha grana, né, minha fortuna, saio e largo a responsabilidade para o próximo presidente, né? Então, com isso, ela se uniu ao Landim, a questão é essa, porque tem que haver uma providência. Essa questão aí, ela mandou para o Corinthians, mandou a letra para o Corinthians, mandou geral, e é verdade. Agora você me explica uma coisa, contratou Memphis Depay, para lá, 2,5 milhões de salário, inclusive devendo ao Mateuzinho. Tem lá 8 milhões que o Palmeiras, que o Corinthians está devendo ao Flamengo. Já foi acionado. E os caras pensam que coça. Eles estão com problema, né, lá com o patrocinador de master dele, estão sendo investigados e tudo mais. E como é que surge isso? Aí não tem. Aí é fácil. Tu vai lá do clube, pega os jogadores, diz que vai pagar e não paga, e quem fica... Mas o Flamengo foi avisado, cara. Vamos ser sinceros, o Flamengo foi avisado. Mas quis fazer negócio. E já sabia do histórico que estava acontecendo. Então a Leila baixou o cacete, né, e aí eles se unem agora para tentar haver, né, essa questão do fair play, porque é inadmissível realmente um clube que está ferrado, né, ou que tem um CEO aí forte e tira do bolso, aí é mole, cara. Aí é mole. O Flamengo aí, o Palmeiras, os clubes que têm mais investido no futebol, se lutam para tentar garantir a grana, pagar as dívidas, pagar salários, e os outros aí pagando alto salário, e já lá se vai pagar ou não, enquanto que jogadores e funcionários, né, ficam aí a ver navios. Meus amigos, vamos ficando por aqui, voltamos a qualquer momento com mais vídeo no nosso canal, não deixa de ajudar a gente não. Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra.